Eu, John Matson, devo começar confessando que alguns casos de uma notável amigo Sherlock Holmes ficaram guardados no silêncio por muitos anos. Entre esses episódios esquecidos é um que envolveu um bosque antigo, um monge de consciência delicada e um pequeno brasão impresso em tinta verde. O caso parecia, à primeira vista, pouco mais do que uma série de intrusões numa propriedade rural, mas levou-se uma intriga de omissão política e de manipulação da opinião pública. Só depois que certas figuras públicas deixaram um palco da vida é que me senti livre para contar o que se passou na propriedade de Icoma e no mosteiro de Saint Jude. Nessa época eu já tinha voltado ao meu consultório médico, mas ainda passava muitas tardes em baquês triates ao lado de Holmes, sempre que a oportunidade se apresentava. Foi numa dessas tardes cinzentas de Londres que a história do monge e do brasão verde começou para mim. A chuva batia, com insistência, nas vidraças do número 221B da baquês triates e as luzes dos lampiões acendiam cedo lá fora. Chamou como estava à janela, as mãos cruzadas atrás das costas, e seguia com o olhar distraído o lento chilo das carruagens pela rua úmida. Sobre a mesa diante da lareira havia uma pilha de jornais provincianos, muitos deles com nomes de condados que eu mal conhecia. Eu acabava de cruzar o meu copo de chá quando reparei numa pequena nota no cantinho da coluna do Times daquele dia. A nota mencionava uma pergunta feita na Câmara dos Comuns sobre a atividade de um monge que, segundo relatos, incitava arrendatários à rebelião numa propriedade rural em Icoma. Havia referência a panfletos anónimos pregados em árvores e a um brasão impresso em verde que parecia pertencer à família Orgenet, antiga na aristocracia inglesa. Intrigado, li o parágrafo em voz alta para Holmes, na expectativa de ouvir algum comentário irónico sobre os exageros da imprensa. Permita-me ver essa nota, Nunca Watson. Entreguei o jornal a Holmes, que o recebeu com um gesto rápido e quase impaciente. Ele examinou a coluna com o olhar afiado que eu aprendera a respeitar, o cachimbo apagado entre os dedos longos e nervosos. Muito interessante, sim, mas não por aquilo que o peixe fervente destacar. Perguntei a Holmes o que parecia tão digno de nota numa notícia aparentemente pequena. Veja, Watson, a forma como a expressão tirania feudal parece aqui de modo tão natural quanto surge nestes recortes provincianos sobre Icoma. Holmes apontou para vários jornais falhados pela mesa, todos marcados a lápis em certas passagens idênticas. Só então percebi que ele já assistia ao vasto daquele assunto há mais tempo do que eu imaginara. Havia ali cortes de um semanário de condado, de um pequeno jornal radical e de uma gazeta local, todos repetindo expressões semelhantes. Pensei comigo que se tratava de mera coincidência, mas conhecia suficientemente Holmes para saber que ele repudiava a palavra coincidência. Mesmo punho, Watson, a mesma cadência, a mesma moça sobre a brasa achou a floresta da opinião pública. Fiquei intrigado com a metáfora e perguntei ao Holmes se ele acreditava que um único autor estivesse por trás de todos aqueles textos. Não acreditaria, meu caro, eu simplesmente observe, comparo e concluo. Antes que eu pudesse inquirir mais, ouvimos passos firmes no corredor e depois o leve bater na porta da nossa sala. Dr. Watson, Sr. Holmes, há um cavalheiro aqui que insiste em falar convosco, e devo dizer que trouxe metade da chuva de Londres consigo. A seu favor, mandá-lo entrar, Sr. Hudson. A porta abriu-se e surgiu um homem alto, magro e envolto num hábito escuro que roteava água no tapete de Miss Hudson para grande desgosto da nossa hospedeira. O rosto do visitante era fino, de pele clara e olhos fundos, marcados por uma fadiga que não parecia apenas física. Tudo bem, senhores, por apresentar-me não está tão deplorável, mas a urgência do meu caso não me permite esperar tempo mais ameno. Fez o gesto para ouvir no aproximar-se da lareira, enquanto que lhe oferecia uma cadeira. Sente-se junto ao fogo, por favor, e permita que a Sra. Hudson trate as suas roupas encharcadas mais tarde. O homem inclinou-se numa reverência discreta e pousou a mão sobre o peito, num gesto quase litúrgico. Chame-me Anselmo, pertence à pequena comunidade de Saint Jude, perto de Icoma, e venho implorar a vossa ajuda. O nome da localidade se fez imediato na minha memória, pois era precisamente o da nota que eu acabara de ler no jornal. Olhei para Holmes, que já observava o visitante com um brilho vivo nos olhos cinzentos. Icoma e Saint Jude, sim, tenho lido bastante sobre ambos nos últimos dias. O moço pareceu surpreendido ao saber que o nosso interesse o precedia. Então já tereis ouvido, e felizmente, falávamos de como que instiga os arrendatários à rebelião nas sombras do bosque. Ouvimos o suficiente para saber que reputações estão a ser abastadas na lama e a mão Anselmo. Holmes falou com calma, mas a escolha das palavras mostrou ao nosso visitante que ele não tratava o assunto com curiosidade passageira. É precisamente por causa dessa lama que me atrevo a atravessar a cidade e bater à vossa porta, Sr. Holmes. A opinião pública voltou-se contra o nosso mosteiro,
Cyril a sair ao vender ameaça retirar-nos os direitos antigos de passagem e de água e honestamente temo pelo futuro de St. Jude. Pedi ao irmão Anselmo que começasse do princípio e nos contasse o que se tinha passado aí com. Tudo começou há algumas semanas, quando surgiam panfletos pregados nas árvores do bosque que circunda a casa de Cyril Astair. Um tom ardente, esse autor invoca o evangelho contra os senhores terrenos, acusa o dono da propriedade de tirania e conclama os arrendatários à resistência. Cada panfleto traz impresso, em tinta verde, um brasão que todos reconhecem como pertencente à família Lavender. Os jornais locais começaram a comentar o fenómeno, a falar de serões noturnos proferidos por moços entre as árvores, a sugerir que St. Jude acolhe agitadores políticos. Nada poderia estar mais longe da verdade, mas os boatos espalham-se como fogo em palha seca, e nós, que só desejamos orar e servir, somos apontados como conspiradores. Enquanto o moço falava, percebi que ele não era um camponês simples, mas um homem instruído, de voz clara e frases bem construídas. Havia nas suas palavras o certo ritmo que me fez suspeitar de estudos anteriores à vida religiosa. Antes de abraçar o hábito, e a mão ao seu, creio que conheceu auditórios bem diferentes da capela de St. Jude. Estudava teologia e literatura em Oxford, Sr. Bons, confesso, foi por hora tentado por debates políticos e pela vida pública. Abandonei tudo isso para procurar a humildade do claustro, e é amargo mais ver meu nome confundido com o de um agitador escondido nas sombras de um bosque. Notei que as mãos do monstro tremiam ligeiramente, não de frio, mas de inquietação sincera. Vi que ele esclarecesse qual era exatamente a acusação feita contra a sua pessoa. Alguns juram ter visto uma figura de área escura percorrer o bosque nas noites em que surgem novos panfletos, e logo concluíam que só poderia ser um de nós. Tiram-nos daí, senhor, na presença de testemunhas, que se algum monge pisar as suas terras à noite deve fazê-lo para conspirar contra a honra da sua casa. Não que suem meios para nos defender a imprensa, somos poucos, não temos influência, por isso viemos em busca de alguém que possa restituir a verdade. A vossa decisão foi sensata e a mão ao seu, porque o Tribunal da Opinião Pública é muitas vezes mais feroz do que qualquer magistrado de toga. Perguntei aonde estava disposto a aceitar o caso, pois eu já me sentia tomado de simpatia pelo nosso visitante. A combinação é singular. Watson, um mocho, um bosque, um brasão e uma vara de indicação impressa em papel braço. Aceito com gosto, tanto pelo desafio intelectual quanto pela oportunidade de talvez impedir uma injustiça. O rosto do irmão Anselmo iluminou-se com o alívio comovente ao ouvir essa frase. Sou-vos profundamente grato, Sr. Holmes, e também a vós, Dr. Watson, por me considerem o vosso tempo e a vossa inteligência. Holmes pediu então alguns detalhes práticos sobre como a localização do mosteiro e a natureza da propriedade de Cyril Astair. St. Jude fica numa colina baixa, à margem do bosque que pertence à família Wagener, e nossos direitos de uso da água e de passagem remontou a séculos. O bosque circunda a mansão como um anão, com trilhas antigas e pequenas clareiras, e há uma porta secundária que liga o terreno do mosteiro às árvores. Os panfletos foram encontrados sempre em troncos situados relativamente perto da mansão, mas do lado de dentro da propriedade de Cyril Astair. Depois de escutar tudo atentamente, Holmes levantou-se e estendeu a mão para o monge e pronunciou a decisão que selou a nossa partida. Passo para regressarem como amanhã e a malanção, porque eu e Watson iremos convosco no comboio da manhã. Nos inclinou a cabeça num gesto de gratidão e pouco depois deixou o nosso apartamento sob a arvosidade da Sra. Hudson. Se todos os problemas do mundo viessem vestidos de hábito, talvez houvesse mais respeito e menos barulho na rua. Devido à observação da nossa boa espera enquanto fechara a porta, mas no íntimo eu já ponderava sobre a gravidade do assunto. Essa mesma noite ajudei-nos a organizar os recortes jornais e vi como ele marcava, com o lápis, expressões repetidas em diferentes folhas. Em várias colunas surgiam as mesmas palavras sobre despotismo rural, consciência cristã e a voz do povo que ecoa entre os carvalhos do bosque de Icum. Uma coisa é o grito e sebe do camponês, Watson, outra é o vento que alguém sopra de propósito para fazer esse trito e quá. Na manhã seguinte tomámos o comboio na estação de Paddington, batidos pelo vento frio e por uma chuva fina que parecia acompanhar-nos como sombra persistente. O irmão Anselmo viajava connosco no mesmo compartimento, silencioso, com o olhar perdido nas campinas encharcadas que sucediam para o lado da janela. Holmes, por sua vez, fumava o cachimbo e consultava ora um recorte de jornal, ora um pequeno livro de arada que trouxe numa mala de mão. Diga-me, irmão Anselmo, como é um brasão de Cyril Astair que se vê na mansão? É um escudo com 3 carvalhos e um javali, se bem me lembro, embora eu nunca tenha prestado muita atenção a estes detalhes. Isso é natural, mas há pessoas que vivem de detalhes e o autor destes panfletos é uma delas. Mantou-nos que um brasão impresso em panfletos políticos era um instrumento singular, nem totalmente simbólico, nem totalmente pessoal.
comboio avançava entre campos e aldeias e lentamente a paisagem urbana se deu lugar a colinas verdes e bosques novos. Ao aproximarmos de Icômero, o irmão ancião pareceu recuperar algum ânimo e apontou-nos, à distância, a torre baixa de pedra do mosteiro de Saint Jude. Semos na pequena estação local, onde o empregado solente nos indicou uma carruagem de aluguel que nos levaria primeiro ao mosteiro e depois à casa de Sir Alastair. A estrada sinuosa conduziu-nos por entre campos lamacentes até que, por fim, avistávamos o bosque de Icômero, o anel de árvores antigas envolvendo a mansão que se erguia ao longe. Do outro lado, numa elevação mais modesta, via-se o conjunto de edifícios de Saint Jude, simples e sólidos, com um pequeno campanário. Ao chegarmos ao mosteiro, os sinos batiam uma hora incerta, que só com um aviso discreto tempos mais pacíficos. O abade recebemos com uma cortesia grave, mas vamos preferir que eu, e não eu, conduzisse a conversa com o digno religioso. Assim, limitou-se a fazer algumas perguntas breves e a observar com atenção os gostos e gestos dos moços que cruzavam o nosso caminho. Notei que nenhum deles parecia possuir o tipo de vigor nervoso que eu associava a agitadores de multidão. O irmão ancião apresentou-nos como amigos instruombes, interessados em esclarecer certos boatos que atormentavam a comunidade. Depois de uma curta visita, ele-nos explorou o que desejava ver quanto antes a mansão de Sir Alastair, sobretudo o bosque que a rodeava. Voltámos à carruagem e seguimos por um caminho estreito, ladeado de sebes e valas antigas, até que as árvores cessaram sobre nós como se fossem portões vivos. O cocheiro indicou-nos a entrada principal da propriedade de Icômero, onde um portão de ferro trabalhado se abria para uma alameda sombreada. Fomos recebidos por um criado de fara que nos conduziu à vasta casa de pedra, de aspecto severo, onde a tradição pesava sobre cada cornija. Pouco depois esperávamos numa sala de estar de tetos altos, decorada com retratos ao óleo e com um brasão esculpido sobre a lareira. Um brasão mostrava os 3 carvalhos e o javali de que os falaram o irmão ancião, e anotei que Holmes o examinava com um interesse minucioso. Senhores, sou Sir Alastair o Arrendem e devo dizer que não costumo receber bem pessoas ligadas ao escândalo que se tem espalhado sobre o meu nome. O proprietário entrou na sala com passo firme, uma entidade avançada, mas ainda robusto, de olhar duro e bigode grisalho impecavelmente aparado. Somos apenas estudiosos da verdade, Sir Alastair, e é precisamente a verdade que nos trouxe à vossa casa. Tirou-se para o ar e irmão ancião com visível antipatia, mas ponteve as palavras mais ásperas por cortesia para conosco. Se vieram em nome dos moços de Saint Jude, devo dizer que a paciência de minha família está por um fio, Sr. Holmes. Homem vê sua honra arrastada por panfletos anónimos que surgem nas suas árvores, ou rumores de sermões clandestinos em seu próprio bosque, e ainda assim é esperado que sorria. Compreendo a vossa irritação, Sir Alastair, mas talvez possamos começar por separar fatos de boatos. Permiti que eu veja um dos panfletos recolhidos pelos vossos guardas. Viam-las sair com uma campainha e ordenou um criado que trouxesse alguns dos panfletos que haviam sido guardados como prova das intrusões. Pouco depois, atéis dobrados e ligeiramente manchados de umidade foram colocados sobre a mesa diante de nós. Holmes apanhou um deles com delicadeza, como se fosse um objeto frágil, e aproximou da luz. Vi por alto algumas frases ardentes que acusavam Sir Alastair de descuidar dos seus arrendatários e de se aderar a formas fadais de poder. No topo da folha, em tinta verde escura, via-se o brasão com os carvalhos e o javali, bem desenhado, mas com algo estranhamente artificial. Notável trabalho tipográfico para um homem do povo, Watson. Falou num tometro, mas os olhos continuavam fixos na figura do javali e na disposição dos carvalhos. Diga-me, Sir Alastair, quem mais nesta região possui conhecimento suficiente para mandar gravar um brasão com tal precisão? Que eu saiba, ninguém, Sr. Holmes, e por isso mesmo me sinto duplamente insultado. Primeiro, pelo conteúdo destes panfletos, depois pelo atrevimento de usarem símbolo de minha casa como se fosse seu de infâmia. O pau vestiu da missão, o que por vezes vai dar ao mesmo. Sir Alastair franziu o sobrancelho e perguntou, com evidente irritação, o que Holmes queria dizer com aquela observação. Quero apenas sugerir que alguém, com algum estudo e talvez com algum rancor, achou útil associar o vosso país a uma causa que diz defender o povo. Fomos então convidados a subir ao terraço exterior, de onde Sir Alastair declarara ter visto várias vezes uma figura em arte escura deslocar-se entre as árvores do bosque. A partir dali via-se a massa densa de carvalhos e faias que cercava a casa, e podia-se imaginar facilmente uma figura escura movendo-se entre as sombras, visível apenas por instantes. Tenho olhos ainda suficientemente bons, Sr. Holmes, para distinguir um ar negro ao ar, mesmo à distância. Não posso provar que se trata de um moço, mas quando se tem um mistério claro ao próprio terreno, a ligação suggere-se por si mesma. As sugestões são excelentes para os romancistas, Sir Alastair, mas menos úteis para quem busca provas.
Quando voltámos ao interior, onde ficou alguns instantes na sala de armas, de frente para o brasão esculpido na lareira. E que eu comparava mentalmente cada curva da figura empalhada à imagem impressa nos panfletos. Eu não conseguia perceber qualquer diferença, mas sabia por amarga experiência que os olhos de homens enxergavam nuas dadas ao meu entendimento. Muito bem, Watson, já vimos o suficiente para hoje nesta casa. Agora quero conhecer o bosque não pelas histórias que contam sobre ele, mas pelos próprios caminhos que o atravessam. Expeli-nos de Cirola sair com a promessa de que o manteríamos informado caso surgisse algo concreto. Assim que deixámos a mansão, Holmes tomou o comando da nossa pequena expedição e guiou-nos para um trilho secundário que conduzia ao interior do bosque. As árvores fechavam sobre as nossas cabeças, o sol era irregular e coberto de folhas mortas, e ali e acolá surgiam coreiras onde a luz filtrada do céu iluminava musgo nas pedras. Holmes caminhava à frente, examinando pegadas, valas e qualquer vestígio que pudesse revelar o trajeto habitual de um intruso noturno. Em certos pontos o bosque se aproximava tanto dos muros da mansão que se poderia ver uma janela iluminada do andar superior. Em outros, o terreno se abre abruptamente, formando depressões onde uma pessoa podia esconder-se facilmente de qualquer olhar lançado do terraço. Este terreno, Watson, foi talhado por mãos invisíveis para servir tanto à caça furtiva quanto às aparições políticas. Ele mostrou-me uma série de pegadas relativamente recentes, impressas na terra úmida ao longo de um caminho estreito. Eram pegadas de botas bem feitas, não de sapatos rústicos, e a forma do salto indicava um homem habituado à cidade mais do que ao campo. Ao cair da noite, regressámos ao mosteiro, onde nos tinham reservado um pequeno quarto para partilhar com o cinto dos hóspedes. O Amar recebeu-nos de novo com cordialidade e garantiu que nenhum monge tinha autorização para sair à noite sem motivo grave. Nos perguntou discretamente se alguém dera pela falta de algum hábito nos últimos tempos. Notei que um jovem noviço chamado Tom se empalideceu ao ouvir a pergunta, embora nada dissesse. Holmes limitou-se a observar e pediu que o irmão Anselmo agendasse uma conversa particular com o rapaz na manhã seguinte. Essa primeira noite veio como foi descanso inquieto para mim, pois eu sonhava com figuras de arcos comoventes entre árvores e brasões que ganhavam vida em tinta verde. Na manhã seguinte, depois das orações dos monges, Holmes pediu para falar com Thomas num canto discreto do claustro. Eu mantive certa distância, mas podia ver o rosto do rapaz por meio de embaraço e de medo. Mais tarde, Holmes contou-me essencial do que ali fora confessado. Nosso jovem amigo Svenian deu o suposto benfeitor para emprestar o seu ar e tem algumas noites. Watson. Foi levado a crer que o tal homem desejava apenas rezar em silêncio pelo povo sofredor e que precisava do hábito para não ser importunado. Perguntei se Tom sabia o nome do misterioso de voz. Naturalmente não sabe, e seria pedir mais à sorte que soubesse, mas escreveu um homem de boa fala, mãos sem calos e botas da cidade, o que não é pouca coisa. Eu começava a ver a forma vaga de uma intriga mais complexa, mas ainda me faltavam peças demais para compor o quadro. Depois do almoço, Holmes decidiu que era tempo de visitar a Vila de Icomé, em particular, a estalagem onde se formava a opinião local. Descemos pela estrada até uma praça modesta, ladeada por algumas casas, uma igreja e um estabelecimento que ostentava a tabueta de uma estalagem. Lá dentro vinava a oferecer a cerveja, tabaco e roupa molhada, e alguns camponeses falavam animadamente sobre o moço do bosque e os artigos de um jornal local. Onde sentou-se discretamente numa mesa num canto, enquanto eu pedia 2 canecas e ouvia as conversas que nos rodeavam. Logo não sobressaía, na boca dos frequentadores mais instruídos, o de Linel Trevores, jovem advogado que escrevia artigos inflamados no Crónico de Icor. Em pouco tempo, o próprio Sr. Trevores entrou na estalagem, trazendo no rosto o ar confiante de quem está habituado a ser ouvido e admirado. Saudações, meus amigos. Vejo que hoje o assunto da mesa é o velho Rendem e o monge que lhe assombra o bosque. É um homem de 30 e poucos anos, bem vestido, de bigode fino e olhar vivo, que se movimentava com naturalidade no meio dos camponeses e pequenos comerciantes. Ele cumprimentou vários presentes, distribuiu algumas palavras espirituosas e acabou por ser apresentado a nós como visitantes de Londres. Tenho sempre prazer em encontrar homens da capital, senhores, sobretudo quando se interessam pelo drama que se rola aqui na nossa humilde como. E parece que pela verdade não conhece vampiras, Sr. Trevores. Holmes pronunciou esta frase em tom cortês, sem revelar a menor hostilidade, e o advogado pareceu agradavelmente lisonjeado. Então certamente já leram alguns dos meus artigos sobre a situação dos arrendatários e do espequismo rural que ainda resistem certas propriedades. Vi textos muito eloquentes, sim, e notei que partilham algumas expressões com panfletos anónimos pregados em árvores. Brilho nos olhos de Trevores vacilou por um instante, mas ele recuperou a compostura como um ator experiente.
Quando ideias semelhantes param no ar, senhor, é natural que se expressem de formas parecidas, e nem sempre as penas que escreve se conhecem entre si. A conversa prosseguimentou aparentemente amistoso, mas eu percebia que Holmes atacava com perguntas indiretas, como se sondasse o terreno com uma bengala antes de dar o passo seguinte. Quando deixámos a estalagem, já caía a tarde, e Holmes parecia estar decidido sobre a próxima etapa da investigação. Esta noite, Watson, vamos conhecer o bosque e aconteceu a mesma luz que bem na moço dos jornais. Confesso que a perspectiva de patrulhar um bosque desconhecido no escuro não me enchia de entusiasmo, mas acostumei a enaltecer quando Holmes assumia este tom de resolução. Voltámos à mansão com o pretexto de falar com os guardas, mas Holmes apenas verificou discretamente os horários das rondas e a posição dos homens durante a noite. Depois do jantar simples no mosteiro, aguardámos que o silêncio caísse sobre St. Jude e sobre a casa de Sir Alastair. Por volta da meia-noite saímos em direção ao bosque, munidos de lanternas apagadas, que só usaríamos em caso de extrema necessidade. A noite estava fria e úmida e o chão coberto de folhas molhadas abafava os nossos passos, o que por um lado nos ajudava, mas também dificultava qualquer escuta de aproximação inimiga. Holmes escolheu um ponto do terreno ligeiramente e de onde se podia ver, por entre os troncos, uma parte da fachada iluminada da mansão. Ficámos ali imóveis, encostados a um grupo de carvalhos antigos, e eu senti uma gota de água escorrer lentamente pela lóduma sobretudo. O tempo parecia esticar-se, e eu começava a perguntar-me se a nossa vigília não seria em vão, quando Holmes pousou ligeiramente a mão no meu braço. Vi a direção do olhar dele e vi, a alguma distância, uma figura escura a mover-se com cuidado entre as árvores. A forma é alta e parecia vestida com um arco longo, e a maneira como se movia indicava que conhecia bem os caminhos do bosque. A figura aproximou-se de uma árvore de tronco grosso, retirou algo de dentro do hábito e fez um gesto rápido, como quem ficha um papel na casca. O meu impulso natural foi avançar e agarrar o intruso, mas a mão de Holmes apertou com força o meu braço. Então agora, Watson, observa apenas. O intruso permaneceu apenas alguns instantes diante da árvore. Depois voltou a mover-se entre as sombras, afastando-se em direção ao outro setor do bosque que conduzia à estrada. Enquanto ele se retirava, o raio tente luz, talvez vindo da casa ao longe, brilhou sobre algo metálico perto dos seus tornozelos. Percebi então que o homem usava botas bem polidas com pequenas biqueiras reforçadas, que em nada lembravam as sandálias cintos que eu vira nos pés dos monges de St. Jude. Esperámos até que o vulto desaparecesse totalmente de vista, e só então Holmes soltou o meu braço e o esperou mais furo. Agora, meu caro, vamos ver o fio de peça de pequena excursão noturna. Aproximámos da árvore, e à luz fraca da lanterna vi um novo panfleto preso à casca por um prego curto. O texto era da mesma natureza inflamável dos anteriores, e o brasão verde, perfeitamente impresso, brilhava com tinta ainda fresca. Holmes tocou de leve à borda do papel e aproximou o nariz para sentir o odor da tinta, operação que já ouvira realizar muitas vezes em outros casos. Tinta de boa qualidade. Não é produção de quinta categoria, o que já diz alguma coisa sobre o bolso do nosso agitador. Voltámos ao mosteiro pouco antes do amanhecer, cansados e isolados, mas com a certeza de que pelo menos uma parte da lenda do moço fora desmontada. Ao longo do dia, Holmes ocupou-se em confirmar alguns detalhes com o tipógrafo que imprimia o cronículo ali com o editor e regressou com o olhar ainda mais focado. Nosso amigo nervoso gosta de pagar em dinheiro e de pedir descrição, Watson. Foi só então que Holmes decidiu que precisava passar um dia em Londres para consultar certos arquivos de erótica e genealogia que não se encontravam em Icona. Deixou-me encarregado de permanecer no mosteiro, observar discretamente os monges e manter-me atento a qualquer novo boato na vila. Holmes partiu no comboio da tarde, levando consigo um exemplar do brasão impresso nos panfletos e algumas anotações que fizera no bosque. Senti a sua ausência como se o fogo tivesse sido retirado de uma sala fria e os dias que seguiram pareciam mais longos do que realmente eram. Visitei a estalagem, ouvi as conversas dos aldões e notei como a figura do moço do bosque crescia na imaginação coletiva. Ninguém, contudo, podia afirmar com precisão ter escutado, com os próprios ouvidos, as palavras supostamente inflamadas que se diziam proferidas entre as árvores. O que sabiam de concreto vinha quase sempre dos artigos do cronículo, que por sua vez pareciam inspirados nos panfletos anónimos. Quando Holmes regressou, 3 dias mais tarde, o seu rosto trazia a expressão clara de quem regressa de uma caçada bem-sucedida. Axel, o brasão dos panfletos, é um velho conhecido de um pequeno círculo de estudiosos, mas ignorado para o resto do mundo. Teria que me explicar-se melhor, pois a erótica nunca fora o meu forte. Trata-se do brasão de um velho secundário da família Ovené, extinto há gerações, em que o javali se volta para a esquerda e os carvalhos formam um triângulo.
O Brasil atual de Ciro Alastair apresenta o javali voltado para a direita e os carvalhos em linha, como você mesmo pode ver na lareira. Começava a perceber a delicadeza da falsificação, ou melhor, da imitação que alguém utilizara como arma política. A escolha desse Brasil antigo é algo que só alguém com acesso a livros de genealogia e heráldica poderia fazer, não um camponês desinformado. Perguntei a Holmes se ele tinha um nome em mente para o autor de tão sutil manobra. Iremos apenas que a lista de suspeitos se encurta drasticamente quando pedimos um homem instruído, com ambições políticas e talvez com algum sentimento de família. No dia seguinte, Holmes enviou uma carta anónima ao Crónico, na qual insinuava que o Brasil dos panfletos era uma falsificação grosseira e sugeria a possibilidade que um vão esquecido dos Boavenem reclamasse a herança. Ele mostrou-me o texto antes de o mandar e eu tive de admitir que a missiva tinha tom exato de um estudioso vaidoso provocando podre. Se algo que o homem da ambição intelectual não suporta, Watson é vendo-se tratado como ridículo. O efeito não tardou, e na edição seguinte o Crónico trazia um longo artigo assinado por Linal Trevores em defesa da autenticidade histórica do Brasil antigo. Ao lê-lo, percebi que Trevores revelava um conhecimento detalhado da árvore genealógica dos Boavenem e das variações herádicas de sua casa. Tinha o advogado provincial que ir também na erudição por acaso, Watson. Agora já se tornava difícil para mim negar a ligação entre o jovem advogado e os panfletos que agitavam o incômodo. Holmes decidiu então montar a derradeira armadilha, uma que exigia uma segunda vigília no bosque, desta vez com o centro da certeza na mão. Nessa noite, regressávamos ao mesmo setor do bosque, mas Holmes escolheu uma posição diferente, num ponto onde de formava uma pequena depressão. Ali podemos observar não só a área da árvore usada anteriormente, mas também um atalho que conduzia, através de uma cerca menos vigiada, à estrada que levava à vila. A noite estava novamente fria, mas agora o meu espírito estava menos apreensivo, porque eu confiava plenamente no plano de Holmes. Entramos em silêncio, e desta vez a figura escura surgiu mais cedo, talvez animada pelo sucesso de empreitadas anteriores. A pessoa vestia o mesmo tipo de hábito longo e sombrio, mas à luz fraca da lua eu podia perceber um diferente porte-maná, seguro e quase elegante. Mais uma vez o intruso parou junto a um tronco, retirou um maço de papéis e um pequeno crime e começou a fixar panfletos e a imprimir o brasão verde. Quando lhe deu o braço para carimbar a folha, a manga do arco escorregou ligeiramente, revelando o punho bem arrumado de uma camisa fina e o brilho de botões de punho de bom gosto. Aquilo bastou para dissipar de vez qualquer vestígio de dúvida que ainda pudesse estar em minha mente. Mais uma vez, Holmes conteve um impulso de correr e agarrar o homem ali mesmo. Teremos mais do que um fantasma apanhado em flagrante. Watson, teremos uma história completa e provas que falam por si. Só depois que o homem se afastou, tomou o atalho em direção à estrada e desapareceu na escuridão é que deixamos a nossa posição. No dia seguinte, Holmes pediu a Ciro Alastair que concedesse uma reunião formal com alguns convidados, sob o pretexto de partilhar novas informações sobre o caso. Ciro Alastair aceitou, movido por uma mistura de curiosidade e esperança de ver finalmente esclarecida a intriga que manchava o seu nome. Na hora combinada, encontrámos-nos de novo na sala de armas da mansão, sob o olhar sério dos antepassados da família tintados nas paredes. Ali estavam presentes Ciro Alastair, o irmão Anselmo, o jovem Lionel Trevores e o tipógrafo do Calmico, além de mim e de Holmes. O ambiente estava carregado de tensão, e eu senti como se todos estivéssemos no palco de um drama cujo desenlace apenas o meu amigo conhecia em detalhe. Senhores, agradeço a vossa presença, por tudo que tenho a dizer interessa à alva de uns, à consciência de outros e talvez ao futuro desta comunidade. Holmes falava com a seriedade de um mestre que se prepara para conduzir a orquestra até a nota final. Será que é o mais simples, o crime visível, que é a intrusão noturna no bosque de Ciro Alastair agenda. Em várias noites, uma figura de hábito escuro penetra nas suas terras, senhor, pregou panfletos nas árvores e assim deu ao vosso direito de propriedade. Ciro Alastair fez um gesto de impaciência, mas conteve a língua, talvez por confiar na promessa de esclarecimento feita por Holmes. O homem que caminhou pelo bosque com esse hábito não é um monge de St. Jude, como provam as botas que vimos à luz caça e o facto de o hábito ter sido emprestado por um noviço inconcimável. Esse noviço semelhante ao suposto benfeitor, que não quis dar ao seu mão para que lhe facultasse o uso de um arte algumas noites. O gosto do irmão Anselmo mostrou uma mistura de tristeza e alívio ao saber que a traição vinha de fora e não de dentro da sua comunidade. Assim-nos agora ao brasão ver este pequeno desenho que há mais do que um achope nas páginas dos jornais. O brasão que aparece nos panfletos não é exatamente o de Ciro Alastair, mas sim de um ramo extinto dos Boavenem, ramo esse ao qual a família do Sr. Lionel Trevores está ligada por uma linha colateral. Trevores estremeceu e uma súbita palidez substituiu a cor saudável das suas faces.
Sr. Holmes, não vejo como essa curiosidade herádica possa ter qualquer relação com os boatos sobre o Montes. Naturalmente faria, Sr. Trevores, se não fosse o facto de estar demasiado próximo do desenho para enxergar a moldura que o rodeia. Um panfleto que usa um brasão antigo, mas semelhante ao do proprietário da terra, lança sombra sobre esse proprietário sem o acusar diretamente. Quem me concebeu sabia o suficiente heráldica para escolher um símbolo ambíguo, forte demais para ser ignorado, fraco demais para ser provado em tribunal. Holmes voltou-se então para o tipógrafo, que tremia discretamente em seu lugar, como um homem apanhado entre duas forças opostas. O nosso amigo da tipografia recebeu uma encomenda para em dinheiro para gravar esse brasão e imprimir panfletos em tinta verde, pedido esse feito por um cavalheiro instruído que exigiu ser. O tipógrafo confirmou, com voz quase inaudível, que o cliente em questão era o Linal Trevores, embora tivesse acreditado que tratasse apenas de propaganda política. Agi em nome do povo, Sr. Holmes. Pretendia apenas chamar a atenção para injustiças que todos aqui conhecem. O povo, Sr. Trevores, não lhe pedi para estimular-te que não é seu, nem para falar com uma voz de monstro que não habita a sua consciência. A vossa missão política levou-vos a fabricar um fantasma, o monge do bosque, cuja sombra se estendia tanto sobre a casa de Sir Alastair quanto sobre o mosteiro de St. Jude. Trevores tentou ainda justificar-se, alegando que apenas dera corpo a um descontentamento e aos arrendatários, mas as palavras soavam que contra o peso das provas apresentadas. Quando um homem de instrução usa o saber para manipular a opinião pública, ele comete um crime mais sutil e mais fundo do que o de atravessar uma cerca de noite. As vossas intrusões não foram apenas no bosque, foram no domínio da honra e da reputação, onde as cicatrizes são mais difíceis de curar. Sir Alastair bateu com a mão na mesa, não quer mais conter a indignação. Sempre julguei que a missão fosse uma doença da corte, mas eis que também floresce nas gilas quando encontrou a do bem imprensa. O irmão anseiou manter-se em silêncio, com os olhos baixos, como quem sofre por ver o uso profano de símbolos religiosos em meio a intrigas humanas. Quando Trevores percebeu que a sua posição se tornava indefensável, deixou cair a máscara de defensor do povo e mostrou, por um instante, o rosto nu de um homem derrotado. Se o meu nome for lançado ao escândalo, Sr. Holmes, tudo estará perdido para mim. O senhor já lançou bastante lama sobre nomes alheios, Sr. Trevores. Ainda assim, não é no ar que procurar ruína-o basta uma reparação firme e discreta. Holmes então voltou a olhar para Sir Alastair e perguntou que reparação consideraria suficiente para apagar a sombra que parava sobre a sua casa. Quero apenas que a verdade seja estabelecida entre os meus e na região, Sr. Holmes. Se é só me mandar as suas proteções políticas em Combe e reconhecer o evidente alvos que importam, darei o assunto pressado. O acordo, embora severo, oferecia a Trevores uma saída menos devastadora do que um escândalo público. Depois de alguns instantes de hesitação, o jovem advogado aceitou, consciente de que aquele era o único caminho que o afastava de desgraça completa. O tipógrafo comprometeu-se a publicar, em discretas mas claras linhas, uma retificação que limpasse o nome de St. Jude e deixasse implícita a inocência de Sir Alastair. O irmão ancião, por sua vez, prometeu orientar melhor os seus jovens novices, para que a ingenuidade piedosa não se tornasse instrumento de ambições alheias. Alguns dias depois, deixámos de Combe e St. Jude um céu mais claro, como se a própria natureza respirasse com mais alívio. O último olhar que lacei ao bosque mostrou árvores antigas balançando ao vento, agora libertas do peso da lenda maliciosa que as envolveu. Regresso a Londres, no compartimento de comboio, ele refletia sobre a estranha desproporção entre o crime aparente e as suas possíveis consequências. Um homem entrava à noite num bosque, pregava papéis e voltava em liso para casa, e ainda assim poderia ter arruinado um mosteiro, manchado um brasão e agitado um condado inteiro. Quando expusamos a minha perplexidade, ele limitou-se a sorrir com um cansaço leve, como quem já conhecera variações infinitas da mesma fraqueza humana. No caro Watson, num tempo em que as palavras circulam mais depressa do que os comboios, uma frase bem colocada pode valer mais do que um exército. Ou em que aprendem a manipular brasões, hábitos e rumores que podem incendiar um espírito de uma população inteira sem jamais sujar as mãos de fumo. Respondia a Holmes que ainda assim me consolava saber que a lógica fria e a justiça discreta podiam, de vez em quando, apagar tais incêndios antes que consumissem tudo. Enquanto houver alguém disposto a olhar 2 vezes para um brasão mal desviado, Watson, nem tudo estará perdido na velha Inglaterra. Dias depois, sentado em minha poltrona em Bacastretes, registrando os últimos detalhes do caso, senti de novo o impulso de tomar a pena e deixar um relato escrito para o futuro. Muitos anos se passaram desde então, e hoje, ao recordar a aventura do bosque e do brasão verde, vejo que ela pertence tanto ao mundo de outrora quanto ao nosso presente inquieto. Gerações mudam, jornais mudam de nome, mas a tentação de usar a opinião pública como arma secreta permanece dolorosamente a mesma.
Se contei este caso foi porque nele reconheço uma lição que não perderá a atualidade e porque ele mostra uma faceta menos conhecida do gênio de Holmes, a sua capacidade de impedir o escândalo em silêncio. Agora, meu caro amigo que me escuta, agradeço-lhe por ter permanecido ao meu lado até ao fim desta longa narrativa. Aprecio profundamente o tempo que dedicou a acompanhar mais uma aventura de Sherlock Holmes, em que o Mogicon e o Brasão Verde quase avalaram reputações antigas. Se esta história lhe agradou, é assim que manifesta o seu apreço deixando o seu gosto neste vídeo. Convido também a subscrever este canal para não perder as próximas investigações que decido partilhar com si. Ficarei muito honrado se deixar um comentário com a sua opinião, as suas dúvidas ou os casos que gostaria de ver amarrados no futuro. Se desejar apoiar de forma mais direta este trabalho e estas histórias, peço que considere fazer uma contribuição através do código QR que vem no canto inferior direito do vídeo. É alternativa, pode utilizar o link que se encontra na descrição deste vídeo, onde também encontrará informações claras sobre como apoiar o canal. Nessa mesma descrição haverá ainda ligações para outras obras que pertencem a séries completamente diferentes desta, cada uma com o seu próprio tom e universo narrativo. Se tiver curiosidade, convido-o a explorar essas outras histórias em momentos de ócio ou descanso, porque nelas encontrará companhias variadas para o seu espírito. Despeço-me por agora, agradecendo de novo a sua atenção paciente e a generosidade com que ouviu cada palavra. Espero sinceramente voltar a encontrá-lo na próxima aventura que decidi retirar o meu van baú de casos nunca falados de Sherlock Holmes.